Ele é integrante da diretoria do CEPEGS da região aqui de Cruz Alta. A Cláudia Marisco também, ela é a atual vice-diretora do núcleo do CEPEGS de Cruz Alta. E eles nos solicitaram, o Paulo Roberto entrou em contato conosco, que gostaria de trazer a informação aos seus colegas, é claro, integrantes do CEPEGS, mas à sociedade como um todo, sobre questões que envolvam aí as eleições do núcleo, o recadastramento, as atividades que o CEPEGS está fazendo, enfim, nós vamos conversar com ele sobre esse tema na manhã de hoje. Paulo Roberto dos Santos Silva. Bom dia, como é que está, Paulo? Tudo bem? Bom dia, Marcos. Miguelzinho, tudo bom? Tudo Tudo bem? Quanto tranquilo. tempo, né? É verdade. A pandemia nos fez ficar mais distantes um pouco, pelo menos Mas fisicamente, né? estamos aí, né? Tá Pois é, certo. como tu disse, né, Miguelzinho, a gente está vindo aí para trazer a comunidade, principalmente aos colegas, os colegas sócios, mas a comunidade em geral, a comunidade escolar, né? Porque também faz parte do processo também. As eleições do CEPERS, né? As eleições do nosso sindicato dos professores e funcionários do Estado. Essas eleições elas vão ocorrer no dia 26, 27 e 28 agora, de maio. E é importante o sócio ele fazer um cadastramento, porque elas vão ser a primeira vez, acho que que vai ter eleições totalmente online, totalmente virtual. Então, o sócio ele tem que fazer um cadastramento. Eu tô repassando para os colegas ali, estou passando o link. Na página do CEPERS tem esse link. A pessoa vai lá, digita o seu CPF, o número de sócio. É bem simples, né? Então, trazer mais essa informação para os colegas, né? E a gente, porque é uma eleição diferente, é uma eleição que a gente não está fazendo indo nas casas, até por questões da pandemia, né, Miguelzinho? Uhum. É difícil de tu, então a gente está fazendo uma eleição assim, bem virtual mesmo, totalmente online, totalmente através das redes sociais, né? Perfeito. Que cargos estarão sendo eleitos e quais os candidatos que estão se disponibilizando a isso? Como é que funciona essa candidatura e quais os cargos serão preenchidos, Paulo? Bom, as eleições, assim, ó, eu vou continuar disputando o mesmo cargo que eu tô, né, na diretoria, na diretoria do núcleo. A Cláudia também, né, Cláudia, a única coisa que ela não vai ser mais a a vice-diretora do núcleo. As eleições do CEPERS, ela tem uma diferença, uma particularidade, eu costumo dizer que é que nem tu eleger o município e o estado, entendeu? Aqui, Cruz Alta, a gente pertence ao núcleo e da mesma forma vai ter a eleição geral, que é lá em Porto Alegre, que é onde comanda o CEPERS também. E eu acho que a Cláudia depois poderia falar um pouco Claro. Uhum. do nosso. Inclusive, a gente não tem acordo com a proposta lá de cima, de Porto Alegre. A gente também não teve acordo com essas eleições agora, durante a pandemia. O nosso foco seria manter as escolas fechadas, proteger as vidas, mas, como diz assim, é lá de cima que vem e às vezes a gente acha que não é muito democrático, sabe? Então, a gente também quer mudar lá em cima. A nosso lema é mudar lá em cima e fortalecer aqui em Cruz Alta. Tá certo. Bom, a Cláudia está em contato conosco também, pode ampliar essas informações na condição de atual vice-diretora do núcleo do CEPES de Cruz Alta e nos falar um pouquinho aí, Cláudia, sobre o processo eleitoral, como é que as pessoas vão participar e também a chapa que vocês compõem, eu não sei se tem mais de uma chapa, enfim, por favor, nos traga mais detalhes sobre isso. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes, principalmente aos trabalhadores que num dia de chuva e de muitas dificuldades, né, tiveram que sair para os seus locais de trabalho, principalmente para aqueles que ainda não tiveram acesso à vacina, né, que é o que traz a proteção maior à vida,
né? Mesmo aqueles que já estão vacinados precisam tomar todos os cuidados, né? Mas a gente está aí junto com o Paulo, que é o representante da nossa chapa no município aí de Tupã, onde a gente já fez várias lutas, né, Paulo, no município e em todas as cidades que compõem o 11º núcleo. Mas para dar uma visão geral assim da questão das eleições que estão acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, o nosso sindicato é um dos maiores sindicatos da América Latina, né? Só para você ter uma ideia, no estado do Rio Grande do Sul são 42 núcleos que representam todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. O nosso aqui é o 11º núcleo, né, do qual atinge 11 municípios da nossa região. E nós temos hoje, aqui no 11º núcleo, nós temos 3 chapas, né, que estão concorrendo à direção aqui regional, né, e nós temos a chapa que compõe também a questão da disputa estadual, né. E uma das diferenças que o Paulo pontuou aí, que eu gostaria muito de destacar, é que nós temos uma eleição virtual e nós reforçamos a importância da participação dos associados, né? Por isso, a questão do recadastramento, ou seja, para você poder votar, você precisa fazer esse recadastro, que é uma atualização de dados, né? E a partir desse recadastramento, então, as pessoas terão acesso para poder votar. Esse recadastro pode acontecer, inclusive, no próprio dia da eleição, mas é importante que as pessoas já entrem em contato antes, né? Através do site, para não deixar isso para a última hora. Também nós temos disponível para os associados um vídeo onde explica como votar, né? Como ela vai ser uma eleição virtual e ela atinge aposentados, da ativas, contratados. Então, existe um vídeo onde explica, né, como que vai acontecer essa votação. Então, a gente faz aqui um apelo a todos os sócios, né, que busquem esse instrumento, porque é seu, né? O sindicato é do sócio. Nós apenas estamos compondo uma diretoria, eu faço parte, então, do 11º núcleo como vice-diretora, né? Vou continuar concorrendo na chapa, não ao cargo de vice-diretora, mas estarei compondo junto na diretoria, na representação de tesoureira, né? Assim como outros 9 componentes, né, estarão nessa disputa. Né? Então, é muito importante que o sócio participe, por quê? Porque é uma gestão que vai estar conduzindo a luta dos trabalhadores por mais 3 anos, né? E sabemos que serão 3 longos anos de muita luta, porque nós, trabalhadores, perdemos muito nesses últimos anos com as reformas que vieram acontecendo, reforma trabalhista, reforma da educação, reforma da Previdência. Então, a situação hoje do trabalhador, além da questão da pandemia, né, por perderem os seus empregos, por termos alto índice de pessoas desempregadas, que não possuem nenhuma renda, né, para ajudar na sobrevivência nesse período de pandemia, então o sindicato passa a desempenhar um papel assim importantíssimo na luta junto aos trabalhadores. Né? Então, esse chamamento que a gente faz, participar da eleição, é uma forma democrática da gente dizer o que a gente quer, né? E o Paulo colocou muito bem ali, não sei se a gente vai ter mais um espaço para eu colocar no que a gente, quanto chapa, 11º núcleo, o que a gente já desenvolveu, né? E o que a gente está se propondo nessa disputa da eleição. Porque quando a gente vai para uma disputa, a gente tem que ter um projeto, né? Não é somente as pessoas que compõem uma diretoria, mas sim a gente tem que ter um projeto claro para os nossos sócios do que a gente quer desenvolver ao longo desses 3 anos, né? Só uma dúvida, Cláudia, são 3 chapas no núcleo de Cruz Alta, e os integrantes associados desse núcleo aqui de Cruz Alta votam em uma dessas 3, e vai ter chapa também estadual, pelo que eu entendi. E quantas chapas são no estado daí? Olha, no estado tem uma diferenciação de um município para o outro, né? Porque tem municípios que tem 3 chapas, tem núcleos, né? Desculpa, tem núcleos que tem 3 chapas, tem núcleos que tem 4 chapas, né? Na direção central nós temos as 3 chapas que estão concorrendo,
né, com posições e projetos diferenciados, né? Uma é a atual direção, né, que se encontra, que está fazendo a disputa novamente pela eleição, né? E nós temos a chapa 1, nós temos a chapa 2, que tem uma outra composição também, uma outra linha política, né? Por isso que é importante que os sócios tenham acesso, né? A propaganda está sendo toda virtual, né? É importante que os sócios tenham acesso e que olhem os projetos, mas, assim, principalmente, além dos projetos, que olhem a caminhada, né, daqueles que estão fazendo a disputa. Olhem para aqueles que estão se propondo a estar numa diretoria, em quantas lutas estiveram presentes, quantas vezes foram a Porto Alegre para fazer a disputa pela não reforma trabalhista, pela não reforma da Previdência, né? Porque a gente lutou muito, a gente teve muita luta de muitos direitos que nós não poderíamos ter perdido. Então, acho que isso é muito importante, que o nosso sócio ele faça uma análise bem profunda de quem realmente está na luta e de quem está disputando um cargo, né? Nós temos muita diferença em relação a isso, né? Aqueles que realmente fazem parte do sindicato e que estão preocupados com a defesa dos trabalhadores, né? Então, acho que esse seria um ponto principal, assim, que eu colocaria como um indicativo para os sócios fazerem uma análise dos projetos, né? Porque as pessoas mudam, as pessoas estão ali ocupando os cargos temporários, mas os projetos a que cada um se propõe, né? É o que realmente vai acontecer, né? As pessoas podem, inclusive, mudar ao longo do período dos 3 anos de gestão, mas o projeto, ele tem como sócio cobrar, né? Claro. Cláudia, para concluirmos, qual é a sua chapa e quais são as propostas principais que a sua chapa está defendendo? Isso, nós fazemos parte da chapa Muda CEPERS, né? Apesar de nós sermos do 11º núcleo, nós estarmos buscando uma reeleição, né? Mas nós modificamos várias pessoas na nossa chapa. Nós tivemos um cuidado na nossa chapa de, como na administração anterior, de colocarmos pessoas de outros municípios. O Paulo é um exemplo nosso, é uma liderança que está se constituindo no município de Tupã, que faz a defesa dos sócios de Tupã, mantém o contato. Nós temos a leitura que é muito importante que o sindicato tenha representatividade nos municípios que compõem. Então, nós temos representatividade de Tupã, com o Paulo, nós temos representatividade do município de Ibirubá, com a Vera, nós temos representatividade do Salto do Jacuí, com a funcionária Helenice, nós temos representatividade dos aposentados, ao qual eu faço parte, né? Nós temos representatividade dos contratados, né? Nós temos representatividade funcionários e professores. Então, nós tivemos um cuidado ao colocar à disposição a nossa chapa, que ela tenha uma representatividade dos segmentos do nosso sindicato. Qual é a base da nossa proposta? Nós queremos um sindicato que preze pela democracia. Acho que isso é um ponto chave, que preze pela democracia e que faça a luta, principalmente nas questões de defesa dos direitos dos trabalhadores. Uma luta permanente, uma luta combativa. Não pode ser uma luta de acordos. É óbvio que acordos precisam existir, porém, quem tem que ser consultado se aceita acordo ou não é a base, é o sócio. A diretoria jamais pode tomar uma postura de decidir alguma coisa sem fazer a consulta à sua base. Então, acho que isso é um ponto-chave do qual nós discordamos da atual direção que conduz o nosso sindicato, né? Nós precisamos que o nosso sócio, que ele tenha espaço e, principalmente, que ele seja ouvido, né? Nós tivemos enfrentamentos grandes, nós tivemos greves difíceis, né? E que nós precisamos ter um sindicato combativo que faça esse enfrentamento. Então, os acordos, eles acontecem, mas não podem acontecer sem que o sócio seja ouvido, sem que a base seja ouvida. Nós temos um ponto também muito importante, que hoje o Estado do Rio Grande do Sul, nós temos mais de 43% dos profissionais, professores e funcionários de escola que são contratados.
E os contratados hoje, eles vivem numa situação pior do que o contrato CLT. O contratado hoje não pode nem sequer tirar uma licença saúde para cuidar de si, quanto mais dos seus familiares, né? Como que nós vamos poder garantir para esse trabalhador que ele nunca vai ficar doente, que ele nunca vai precisar tirar uma licença? Então, é uma condição de trabalho muito desumana. E a nossa chapa já vem há um tempo travando essa luta na defesa dos contratados. Isso não quer dizer que nós não façamos a defesa do concurso público. A porta de entrada, segundo a nossa Constituição, é o concurso público, porque o concurso público ele nos traz garantias de que vão trocar os governos, vão vir outros projetos, porém, o servidor público ele não está ali para servir determinado governo, ele está ali para servir a população, diferentes dos governos que passarem pelas administrações. Então, na verdade, o servidor público ele é um guardião do serviço público. E sabemos que hoje existe uma política muito forte para destruir o servidor público, com a sua imagem, o professor, o funcionário de escola, que está ali trabalhando muito, muito mesmo, para garantir um serviço de qualidade. O que, muitas vezes, a propaganda confunde a população é que coloca sobre os ombros do servidor público a responsabilidade daquilo que não chega nos espaços públicos, né? Então, os gestores, eles têm a responsabilidade de dar garantia financeira, de dar a garantia de um espaço físico de qualidade e de dar a garantia do número de servidores necessários para atender a população. E muitas vezes isso não chega. E quem está lá na base é o servidor público. E recai sobre ele toda uma carga de más administrações públicas. Então, por isso que é importante que a gente tenha um sindicato organizado e que tenha a representatividade do trabalhador. Por quê? Porque não é o trabalhador que vai sozinho fazer o enfrentamento lá com o seu patrão. É o sindicato, através da sua organização, é que vai buscar essa batalha pela garantia dos direitos. Daí a importância da participação nas eleições, daí a importância de fazer a leitura clara dos projetos, né, que estão nessa disputa. Então, acho que o principal que nós temos hoje está dentro dessa luta. Um outro ponto muito importante, do qual eu faço essa representatividade, e quero aqui me dirigir a todos os ouvintes do município de Tupã e demais municípios que escutam a rádio, eu me aposentei fazem 3 anos, e eu quero dizer que eu trabalhei muito, mas muito mesmo, tive muitos descontos no meu salário. E os aposentados, nessa última reforma que nós tivemos no Rio Grande do Sul, foram cruelmente atingidos. Nós voltamos a contribuir. Nós estamos tendo, tem colegas que estão tendo descontos de 600, 700 reais nos seus contra-cheques, sem ter tido sequer uma reposição salarial há 7 anos. 7 anos que os servidores do Estado do Rio Grande do Sul estão sem uma reposição salarial. Nós não estamos aqui falando de aumento salarial, nós estamos aqui falando de uma reposição e tendo a consciência ainda de que passou mais ainda uma outra reforminha que colocou ali sobre o servidor a cara de que ele não vai poder ter reajuste até o ano de 2036. Imagine, gente, nós estamos há 7 anos sem reposição do índice de inflação. Nós vamos até 2036 sem ter o nosso salário corrigido. Então, daí, gente, que vem a importância dos trabalhadores se organizarem nos seus sindicatos. Sabemos que temos diferenças no sindicato, mas uma das coisas que nós defendemos, debatemos as nossas diferenças dentro do nosso sindicato, junto aos trabalhadores. Porém, a unidade na luta nós defendemos sempre. Unidade na luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, esses são pontos chaves que nós não podemos esquecer. Bem, professora Cláudia Marisco, Paulo Roberto, integrantes da chapa, uma das chapas que está concorrendo às eleições, só representando as eleições, é a semana que vem, dias 26, 27 e 28, é isso, Cláudia? Isso, 26, 27 e 28, né? Ela vai acontecer de forma virtual, ou seja, então o sócio vai poder votar do seu celular, né?
vai poder votar do seu celular. Então, o acesso para a votação ele fica mais simples, né? Desde que também as pessoas também busquem fazer esse encaminhamento que a gente colocou aqui, né, Paulo? Uhum. Que é o recadastro, que é também fazer um testezinho ali, dar uma olhadinha no vídeo, né? Eu Perfeito. gostaria, verdade. não sei se tem ainda um tempinho, eu gostaria de reforçar aqui a importância dos funcionários de escola, e o Paulo representa esse segmento dentro do nosso sindicato. Os funcionários de escola foram os primeiros a ir para a linha de frente nas escolas, né? Sem a devida proteção. E hoje, com o retorno das aulas presenciais, que é um absurdo isso ter acontecido no estado do Rio Grande do Sul, os profissionais sem terem a devida defesa, as famílias que têm mandado seus filhos para a escola tenham a consciência que estão correndo sérios riscos. Nós temos aqui no município de Cruz Alta 4 escolas que já foram fechadas em função da contaminação. A escola é um espaço de socialização, né? Ela, por si só, ela é um espaço de socialização, é um espaço onde a aglomeração ela vai acontecer, sim. Não tem como não acontecer. Quem trabalha na base de uma escola sabe como que funciona uma escola, sabe os espaços que tem essas escolas. E nós sabemos que uma dedetização, ela não vai dar garantia de uma não contaminação amanhã. Ela vai estar detetizada hoje, a partir do momento que as pessoas tiverem acesso a esse espaço, as contaminações vão continuar acontecendo. Então, eu quero aproveitar esse espaço aqui. A gente sabe que tem as eleições, como o Paulo colocou, não deveriam estar acontecendo, mas nós temos hoje uma luta fundamental que nós temos, que é a defesa da vida. A vida não pode ter nada que seja superior à defesa da vida. E eu faço aqui, dentro desse espaço, um apelo aos pais que não mandem seus filhos para a escola. A escola é um espaço onde as aglomerações acontecem e não se tem esse controle que as pessoas dizem que tem. As crianças querem brincar, as crianças querem ter contato, os profissionais estão ali expostos. Nós estamos tendo acesso à vacina, porém, a vacina tem um período para que ela tenha um efeito. Eles não estão protegidos, né? Então, assim, as aulas aconteceram de forma não presencial, sabemos as dificuldades das famílias, sim, mas eu tenho absoluta certeza que nem um pai, nem uma mãe quer perder o seu filho. A vida hoje é o mais importante. Tem acesso de forma virtual, a aprendizagem se recupera ao longo da vida, se recupera. Mas a vida não tem volta, né? Nós precisamos sim fazer esse enfrentamento à pandemia e hoje o sindicato cumpre esse papel. A nossa chapa foi contra o retorno presencial. Isso é muito importante, mas nós precisamos também que os professores e os funcionários da escola também tenham suas vidas protegidas. Nós perdemos colegas de trabalho, assim como pais estão perdendo familiares, estão perdendo seus filhos, nós estamos perdendo colegas de trabalho também. Então, a vacina é importante para nós, professores e funcionários de escola, porém, nós defendemos vacina para todos. O bom administrador, ou o ótimo administrador hoje, é aquele que defende vacina para todos e usa os recursos públicos que tem à sua disposição para proteger a vida da população. Não pode ter coisa mais importante hoje na mão de um administrador do que proteger a vida da sua população. Nada é mais importante que isso. Sabemos de várias dificuldades, mas o Brasil só vai dar conta se nós conseguirmos a vacinação em massa. E sabemos que está aí chegando uma nova variação do vírus. E sabemos que o tempo é fundamental para a gente fazer esse enfrentamento. Então, eu faço esse apelo aqui, agradecendo o espaço da rádio, que o nosso trabalho no sindicato ele vai além de uma disputa eleitoral. A nossa disputa hoje aqui é para que a população fique viva, que tenha saúde, que tenha acesso à vacina. Hoje, apesar de professores e funcionários
estarem sendo vacinados, nós não estaremos com a nossa consciência tranquila enquanto toda a população não for vacinada. Então, Ok. esse é o meu apelo que eu faço aqui, agradecendo o Perfeito, espaço, né, que vocês nos deram. pois não. Bem, nós tivemos assim a oportunidade de ouvirmos a Cláudia Marisco, o Paulo Roberto, falando ambos em nome do CEPERS e dessa chapa que está participando das eleições que estarão ocorrendo na próxima semana, tanto a nível de núcleo aqui, como também na CEPERS Central. Um abraço, Paulo, um abraço para Cláudia, obrigado pela participação e vamos aguardar o resultado. Agradeço o espaço. Obrigado. Pois não, Paulo. Bom, são 10 horas com 2 minutos, 10 e 2, né? Nós estouramos o nosso horário aqui, já estamos